Gente, um segundo, vou fechar a janela aqui, que senão faz muito barulho. Tá, bora. Então, a gente viu desde o início de demografia, a gente viu como foi estudar a população. A gente falou, conceituou urbanização, população, viu alguns comportamentos. Aí na última aula a gente analisou ainda mais a questão da demografia, a gente entrou mesmo no estudo das massas das pessoas, considerando faixa etária, pirâmide etária. A gente viu todas as transições demográficas. Para quê? Para chegar aqui e finalizar o assunto com alguns índices que a gente vai ver que são importantes para a gente estudar a população também, para a gente observar um grupo de pessoas de um país, do mundo e etc. A gente precisa desses índices como critérios, certo? Então é isso que a gente vai estudar basicamente nessas aulas, tá? Que são índices que são bem importantes, que estão sempre nos noticiários, cai em prova, tem gráfico disso, e é uma coisa que influi diretamente na nossa vida. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na vida, tá? Até aí que a gente já tá lendo, por exemplo, PIB, Produto Interno Bruto, é uma das coisas que a gente ouve falar bastante, IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma coisa também que a gente ouve já falar faz um tempinho. E aí a gente vai estudando critério por critério como que esses índices vão analisar o que eles querem analisar. Então vamos começar pelo PIB, que vai falar de Produto Interno Bruto. Por Produto Interno Bruto, você pensa, a ideia de produto é uma ideia de quantidade de todos os recursos que podem ser monetizados. Então, assim, tudo que aquele país, que a gente resume no conceito de riqueza, né? O quanto aquele país tem de riqueza, assim, em termos de dinheiro, patrimônio e etc. De todos esses aspectos, monetários mesmo, financeiro. E bruto dá nesse sentido de que não é aquela contrária do relativo. Se ele é bruto, você está levando em consideração somente a questão financeira, somente essa questão das riquezas e não qualquer outra questão. Então, um país, o que isso quer dizer? Que um país pode ter um PIB muito alto e ter um PIB concentrado em algum setor da economia. Como assim? Lembra que na última aula, no finalzinho da aula, eu comecei a falar dos setores da economia? Setor primário, setor secundário, setor terciário, setor quaternário. São aqueles setores lá que trabalham na agricultura, na construção civil, na indústria, na pecuária, no comércio, na tecnologia e assim por diante. Cada setor desses produz riquezas, produz dinheiro, eles são monetizados, certo? Porque tem trabalho, tem consumo, tem venda e por aí vai, certo? Então, isso vai ter uma circulação financeira, uma circulação de renda, e essa circulação somada no país inteiro, tudo que tem de riqueza no país, é chamado de produto interno bruto. Você pega tudo que é produzido, produto interno bruto, tudo que é produzido, que é monetizado, que é passível de ser revertido em alguma riqueza monetária, dinheiro, e a partir disso você soma tudo isso para tornar o produto interno bruto. O que não quer dizer que se tiver um produto interno bruto, todas as pessoas têm muito dinheiro, certo? Todas as atividades rendem muito, produzem muitas riquezas. A gente sabe que não é assim. As atividades do setor primário, secundário, terciário, quaternário, por exemplo, elas produzem riquezas em proporções distintas, umas mais, umas menos. Eu dei o exemplo na última aula que o setor quaternário costuma ser um setor meio específico de países com alta tecnologia, então países muito desenvolvidos. E esse tipo de atividade acaba gerando produz mais renda, produz mais riquezas, produz mais dinheiro. E a partir disso, você consegue inferir, por exemplo, que em países que têm um desenvolvimento baixo, esse setor não vai estar com muita riqueza proporcionando no PIB. Então, como que a gente estuda PIB? Normalmente a gente pega assim, o PIB é esse, beleza. Quanto dessa atividade X, por exemplo, da agricultura, contribui para o PIB total do Brasil? Então, por exemplo, o PIB brasileiro, 40% do PIB brasileiro provém do setor primário. Então, você sabe que é agricultura, pecuária, extrativismo, certo? Então, a gente usa o PIB para estudar isso. Agora, se você pega somente o PIB leva em consideração somente a soma de todas as riquezas. Somente isso. A partir dele você pode fazer análises? Pode.
Mas o PIB em si, somente o PIB, você só consegue ver a soma dessas riquezas e nada além disso. Ou seja, tá até escrito aí na folhinha com a minha letra horrível. O PIB não indica se um país é rico ou se um país é pobre, certo? Existem outros índices que podem ajudar a inferir essa situação de pobreza e de riqueza dos países, mas o PIB não indica isso. Aí você vê aí na folhinha, né, um ranking dos países com maior PIB e você vê que o Brasil está em nono lugar. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo? De acordo com o PIB, sim. Então, se perguntarem para você, segundo o PIB, blá blá blá, qual é o país mais rico do mundo? Estados Unidos, que tá aí na folhinha. Primeiro país, Estados Unidos, certo? O que não quer dizer que é o país que tem menos desigualdade, que é o país onde as pessoas, de modo geral, são mais ricas, naquele PIB per capita, onde você pega o PIB e divide pela quantidade de pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas nos Estados Unidos, não quer dizer que vai ser o maior PIB per capita, e assim por diante, certo? Então aí, em primeiro lugar, só para a gente ver todo, passar por todos. Então, os Estados Unidos seria o país com maior soma de riquezas no mundo, não fala quanto aí, mas só ter noção. Segundo, a China, competindo com os Estados Unidos. Japão, em terceiro lugar. Alemanha, Reino Unido, França, Índia. Repara que a Índia está aí, é um dos poucos países, junto com o Brasil, que não são países centrais na divisão internacional do trabalho, certo? A Índia é considerada um país emergente, país em desenvolvimento, assim como o Brasil. E o Brasil em nono, certo? O que a maior parte desses países tem em comum é que eles são centrais e eles têm um mercado voltado para produtos de alto valor, certo? Então, a balança comercial deles, que a gente já viu na última aula, eles vão vender produtos de alto valor e comprar de baixo valor. Nesse sentido, eles sempre vão estar vendendo mais do que comprando, em quantidade de dinheiro, né? Em valor de dinheiro. E aí, por conta disso, eles sempre vão ter um lucro em detrimento de outros países que vão vender produtos baratos. Por exemplo, o Brasil, que já foi considerado um celeiro agrícola, certo? Que vendia espécimes agrícolas e tinha que importar tecnologia, tinha que importar carro, importar combustível, etc., que são produtos mais caros, certo? Então, se você vende produtos mais baratos e compra mais caros, você vai ter uma dívida aí, certo? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar também. Então, o PIB, ele indica isso. Aí embaixo, vocês vão ver meio que uma variação do PIB. Tá dando na folhinha? Aqui. Vocês vão ver uma variação do PIB, que é o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Então, qual que é a diferença? A diferença é que o Produto Interno Bruto é de todas as riquezas produzidas no país, certo? Então, qualquer riqueza produzida. Agora, o Produto Nacional Bruto tem a diferença de que ele tem essa riqueza tem que ser produzida exclusivamente pelas pessoas que trabalham no território. Aí você fala, como assim? Então, eu tenho que morar no Brasil, eu tenho que trabalhar no Brasil, e aí eu tenho que receber no Brasil, certo? Aí eu estou produzindo uma riqueza no Brasil para entrar no Produto Nacional Bruto no Brasil. Agora, o Brasil tem uma empresa, sei lá, na Índia. E essa empresa, ela vai trazer riqueza para o Brasil. Ela não entra no Produto Nacional Bruto, certo? Porque essa pessoa, esse habitante, que não é nem habitante do Brasil, não é habitante do Brasil, está trabalhando em outro lugar, e essa riqueza não vai ser voltada para o Brasil. Ela não vai ser contada aliás, ela vai ser voltada para o Brasil, mas ela não vai ser contada no Produto Nacional Bruto, porque o Produto Nacional Bruto leva em consideração somente o que é produzido no território por seus habitantes. Certo? Entenderam a diferença? Uma coisa é só perguntar. Bom, agora vamos para um índice que é mais interessante aí. O IDH, vocês devem ter ouvido falar, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele faz? Ele fala assim, não gostei dessa ideia aí de fazer um PIB, só pegar as riquezas, o que produziu, blá, 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 e falar, esse país aqui é muito rico, esse país aqui é pobre, não sei o quê. Achei simplista. O IDH debochou do PIB. E ele falou, vou fazer melhor. E aí escolheu 3 critérios, né? Que é riqueza, que copiou do PIB, e aí ele acrescentou educação e a expectativa de vida ao nascer. Eu não sei se vocês lembram, mas semana passada, na aula de transição demográfica, a gente falou bastante da critério de educação
e como isso influencia na transição demográfica, que até chegar numa transição mais avançada, até chegar numa educação mais avançada, você chegava numa transição demográfica mais avançada, mais além, que no caso contribuiria para desenvolver o país, certo? Então ele levou em consideração, desenvolver o país, índice de desenvolvimento humano. Então ele considerou a educação como um critério para desenvolver a população de um certo local, certo? Aí, outro critério que ele levou em consideração é a expectativa de vida ao nascer. Você pensa, nossa, que aleatório, por quê? Quer saber se as pessoas vão viver muito? Não. Ele também, mas assim, ele quer saber com isso quais são as condições de vida locais. Então, quais são as condições de saúde? Vamos supor, se as pessoas têm uma qualidade de vida boa no sentido de ter bem-estar, de ter vacinação, por exemplo, de ter uma nutrição adequada, de praticar exercícios físicos, se tem acesso a serviços de saúde para prevenir doenças, para tratar doenças e assim por diante, certo? Então, explicando um pouquinho de cada um desses índices, a riqueza vai ser realmente feita daquela forma, da mesma forma como é o produto interno bruto vai somar tudo que é produzido, etc. E aí a educação também ela é avaliada dessa forma. Tem um critério de você ver quantas pessoas são alfabetizadas até 15 anos. Você pega a taxa de alfabetização, que a gente chama. E é usado 15 anos, que é mais ou menos quando as pessoas terminam o ensino fundamental, entram no ensino médio, e aí por aí em diante, já é esperado que nessa idade as pessoas saibam ler e escrever, certo? Então é usada aí essa idade como critério. Aí, além da taxa de alfabetização, para calcular essa educação, tem a taxa de escolaridade. Como que você vê a taxa de escolaridade? Você vê se as pessoas estão matriculadas em algum curso de educação, algum curso superior e assim por diante, certo? Tipo, qualquer curso realmente, praticamente. Faculdade, cursinho, pós-doutorado, mestrado, residência médica, qualquer escola, assim, supletivo, qualquer curso que você esteja fazendo, vai entrar como taxa de escolaridade, certo? Para ver quantas pessoas estão passando por algum tipo, recebendo algum tipo de educação escolar, no caso. Então, isso é levado em consideração, taxa de alfabetização e taxa de escolaridade, certo? E isso entra no IDH, a primeira parcela do IDH, além da riqueza, certo? Aí a expectativa de vida ao nascer, a gente vai chamar de longevidade. Então, assim, quando a pessoa nasce, no momento que a pessoa nasce, quais são as condições naquele local que ela nasceu, todas aquelas condições que eu falei de infraestrutura, vacinação, alimentação, o meio social dela, e assim por diante, que eu já falei uma vez, o quanto essas condições permitem essa pessoa viver, essa pessoa sobreviver, certo? Então, no momento que ela nasce, qual é a média que a população que mora naquele local vive, certo? Então, sei lá, no dia que eu nasci, no dia que vocês nasceram, qual era a média de expectativa de vida das pessoas que nasceram onde vocês nasceram? É basicamente isso. É óbvio que isso pode mudar ao longo da sua vida, mas é só uma estimativa, não dá para prever o futuro também. Aí já é um pouco complicado, né? Ninguém vai bancar de mãe de nada. Então, basicamente, a longevidade, então, seria um critério de saúde mesmo. Um critério de bem-estar e de saúde, entrando aí no índice de desenvolvimento humano, para levar em consideração toda a infraestrutura de saúde que existe. Isso vai desde saneamento básico, tá, gente? Saneamento básico, acesso à água, acesso a esgoto, coleta de lixo, programas de vacinação, acesso à saúde, até coisas mais básicas, por exemplo, acesso a preservativo, educação sexual, tudo isso entra em questão de longevidade. É basicamente como evitar mortes precoces, certo? Não as mortes de causa natural, mas assim, reduzir aquela taxa de mortalidade de pessoas jovens, certo? E aí as pessoas conseguem envelhecer com qualidade de vida. Isso é a longevidade. Aí a renda, de novo, é calculada, que a riqueza ela é calculada com base no PIB per capita. Deixa eu abaixar aqui. Já passou. Aqui, a renda é calculada com base no PIB per capita, ou seja, você pega todo o produto interno bruto, toda a riqueza daquele país, daquele território, e divide pela quantidade de pessoas que habitam e moram naquele território, certo?
Aí, essa renda, ela normalmente é convertida para esse dólar PPC, que é a paridade do poder de compra. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente converte de uma moeda para outra, a gente tem perdas e etc. Então, você pega, por exemplo, sei lá, esse relógio aqui, em reais, ele vai valer uma coisa, e no dólar PPC ele vai valer outra. E aí esse dólar é como se fosse uma moeda internacional, que todas as coisas conseguiriam valer a mesma coisa, certo? Então, tipo, não é a mesma coisa que um dólar comum, é um dólar equiparável. É um dólar que você converte as coisas tudo para esse dólar PPC, que é a paridade de poder de compra. E qualquer coisa que você for comprar em qualquer país, qualquer riqueza que um país tenha, você consegue comparar com essa escala. E aí fica tudo na mesma escala e fica mais fácil de entender, certo? Eliminando todas as diferenças de conversão que possam existir. E aí, como que você sabe? Como que a gente classifica, né, esse IDH? A escala dele é de 0 a 1, certo? Sendo 0 um país que não tem desenvolvimento nenhum, e 1 que é o país mais desenvolvido do mundo, que não tem, que todo mundo é desenvolvido, todo mundo está vivendo as melhores condições possíveis, com muito ricos, com muita educação e vivendo para sempre. Então a gente sabe que isso é uma coisa meio utópica, meio impossível. E aí a gente consegue classificar mais ou menos aí em 4 faixas, em 4 níveis de desenvolvimento dentro do IDH, que seriam países que são subdesenvolvidos ou com desenvolvimento muito baixo, que vai desde 0 até 0,499, certo? Aí países de desenvolvimento médio, no caso do Brasil, que vai de 0,5 até 0,799. Aí já tem o desenvolvimento elevado de 0,8, 0,899. E aí o país que é muito desenvolvido, os mais desenvolvidos do mundo, ficam entre 0,9 e 1. E Brasil tá aqui, tá, gente? Tá? Já falei isso, né? Desenvolvimento médio. Certo? Aí vamos ver os países mais desenvolvidos. De acordo com o IDH, claro. Seria a Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca e Holanda. Você fala, nossa, que legal, né? Daqui só a Austrália, que não é da Europa. Então, são países, de novo, são países centrais, são países muito desenvolvidos, com uma economia diferente da nossa, com uma cultura, uma política diferente da nossa, que conseguiram estabelecer, conseguiram ter sucesso de acordo com os critérios que o IDH utiliza. Aí você fala, nossa, mas o Brasil estava em nono no PIB, tipo, é o nono país mais rico do mundo, e aí chega aqui no IDH, ele é o, nem sei como falar isso, gente, 75, esqueci, agora eu vou falar, centésimo, quinto, assim, centésimo. Gente, eu não sei, eu sei até sexagésimo, depois disso, eu só confio. 75 lugares, não faço ideia como falar isso. Brasil com 0,744. Então, tipo assim, nem é tão distante assim de um país com desenvolvimento alto, mas o Brasil ainda é considerado um desenvolvimento de médio quase alto, certo? Ele tem potencial para ser um desenvolvimento alto, mas ainda não chegou lá de acordo com o critério do IDH, certo? E aí você pensa, nossa, mas nono, né, país mais rico no mundo, com um IDH horrível assim, é porque os critérios são diferentes, é aquilo que eu falei. Não é porque um país tem muitas riquezas, produz muitas riquezas, que esse país vai distribuir essas riquezas de forma uniforme a garantir todos esses critérios que o IDH leva em consideração. Então, por exemplo, lembra que a renda no IDH, ela é calculada por per capita, certo? Então, se você pegar toda a riqueza que tem no Brasil e dividir pelas pessoas, esse número não for muito agradável para todo mundo, você vai ser desfavorecido. Se não tiver uma taxa de alfabetização boa, se não tiver uma taxa de escolaridade boa, vai perder muito na educação. E se essa expectativa nossa a longevidade, no caso também, for baixa, também vai prejudicar no IDH. E lembrando que isso espelha a saúde. Então, o que esse IDH baixo do Brasil, baixo entre aspas, assim, nessa posição 75 no ranking, o que isso indica para a gente? Que apesar da gente ser um país muito rico, essa riqueza não está sendo investida na educação e na saúde, porque se fosse, a gente estaria tendo uma coerência maior entre esses dados, certo? Porque existe uma riqueza muito grande e duas variáveis que não são a riqueza no IDH, que é a educação e a expectativa de vida no nascer. Ou seja, o que está diminuindo esse índice em relação do PIB com o DH é justamente as duas variáveis, educação e expectativa de vida ao nascer, o que indica que essas
esses critérios precisam ser melhorados. Deu para entender como que a gente analisa mais ou menos o DH? Agora, como nem tudo são flores, existem as pessoas que criticam todos esses índices. Falam, esses índices não servem para nada, você só inventa um critério X, tem muitos critérios que não são abarcados, que não são levados em consideração, então esses índices são falhos, etc. E realmente, são falhos, são simplistas, são superficiais, são para analisar coisas específicas, não dão visão do todo e tudo mais, beleza. Mas mesmo assim as pessoas tentam e continuam criando mais e mais índices porque tentam abarcar cada vez mais esses aspectos mais amplos que são criticados. Um deles é o coeficiente de Gini, que foi criado, né, por Corrado Gini, né, bem, como fala, uma pessoa... Eu chamo de leonino isso, mas enfim. Ele falou assim, não, pera, tá errado isso daí, eu quero um índice que vai conseguir me dar a ideia de distribuição de renda, então eu quero analisar a desigualdade econômica, não quero analisar só se a pessoa é muito rica ou dividir pelo número de habitantes, porque isso me dá uma visão irreal da sociedade, porque a gente não vai pegar toda a riqueza do país e dividir igualmente por todas as pessoas, certo? A menos que desça um santo, mas isso não vai acontecer. Então, isso é uma coisa que está muito afastada da nossa realidade, certo? Então, ele falou assim, vou tentar fazer um índice que pelo menos não seja fantasioso dessa forma, de achar que a gente vai dividir igualmente toda essa renda. Então, ele criou esse coeficiente de Gini para avaliar essa distribuição de renda e conseguir caracterizar, classificar a desigualdade econômica, certo? Então, esse índice também é de 0 a 1, sendo 0 quer dizer que a pessoa, que o país tem igualdade completa de renda, ou seja, todo mundo ganha a mesma coisa, recebe a mesma coisa, vive com a mesma quantidade de renda, certo? E quer dizer que tem uma desigualdade absurda, que é uma pessoa que tem todo o PIB do país e o resto não tem nada. Então, acho que os dois cenários são bem irreais. E aí, o que acontece? Você consegue dizer se esses países são mais desiguais e menos desiguais. E como a gente acabou de ter análise tanto do DH quanto do PIB, você consegue inferir que o do Brasil vai estar mais próximo de 1 do que próximo de 0, certo? Aí, no caso, seria o contrário do DH. O DH de 0 a 1, estar mais próximo do 1 seria bom, que quer dizer que o desenvolvimento é mais alto. No coeficiente de Gini, quer dizer que ele é mais desigual. Ele mede, ele mensura a desigualdade. Então, de 0 a 1, quanto esse país é desigual? Quanto mais próximo de 1, quer dizer que a renda é mais concentrada. Há uns anos atrás, acho que foi 2017 ou 2016, saiu uma pesquisa no Brasil falando que 1% da população brasileira tinha 90% da renda do país inteiro. Acho que era isso, 1%. Eu vou pesquisar aqui para vocês terem uma ideia disso no Brasil. Eu não sei o coeficiente de Gini do Brasil. Tem dois dados. Tem um dado que fala que os 10% mais ricos do Brasil possuem 43% da renda nacional e que o 1% mais rico do Brasil ganha aproximadamente 34 vezes mais do que a metade dos mais pobres. Então, você pega as pessoas mais ricas do Brasil, 1% das pessoas mais ricas do Brasil, e pega 50% dos mais pobres. E você vê que essas pessoas ganham 33,7 vezes mais do que metade dos mais pobres. Certo? Então, esses índices, esses estudos que vão contribuir aí para esse estudo populacional que a gente está falando de renda e etc. Certo? Então, esse é o espectro do Brasil, para vocês terem uma noção. A fonte foi IBGE, tá? Só para falar. Depois do coeficiente de Gini, e vem começar a especular mais coisas também, que é bom vocês saberem também, que esse índice aí da felicidade, certo? Então, o que eles queriam?
essa ideia com isso? A ideia é que conseguisse se mensurar, se medir, etc., o bem-estar das pessoas. Então a ONU falou, todos esses índices aí estão tudo errado, estão levando em consideração só algumas coisas, a gente tem que levar em consideração também o bem-estar das pessoas, a vida, a qualidade de vida, todos os aspectos que vêm da vida da pessoa, não só essa questão de economia, de saúde, de educação, etc., a gente tem que levar em consideração outros fatores. Aí você fala que outros fatores, por exemplo, questão de preservação do meio ambiente, que está aí na folhinha também. Então, vamos supor, se um lugar tem muita queimada, se um lugar tem muito desmatamento, se um lugar tem muito lixo, se tem muitos dejetos de esgoto passando por perto, céu aberto, etc. Como que isso funciona? Tô dando aula, mas já te falei. Beijo. Desculpa, gente. Então, esse índice da felicidade, ele quer comportar outros aspectos. Então, um deles é a questão do meio ambiente, e eu vou explicar um outro fator para isso também, a poluição, igual eu falei, e outros fatores estressantes, né? Então, por exemplo, trânsito, uma rotina mais difícil, do tipo, morar, o lugar onde você mora, então, suas condições de moradia, e assim por diante. Outra coisa que é importante dizer é essa questão da preservação do meio ambiente, também tem uma coisa que é a questão que eu vou entrar mais um pouquinho na aula, na hora que a gente entrar, no próximo bloco que a gente vai entrar, que é a questão de já ter refugiados ambientais. Então, você ser um refugiado também é uma questão, questões políticas, etc., questões econômicas, mas também por questões ambientais, também já é uma realidade. Então, isso entraria também a critério desse índice da felicidade, justamente por ser um fator que pode afetar completamente a qualidade de vida e o estado da pessoa, a integridade, né, da pessoa. Gente, essa primeira parte da aula foi isso. Agora, a gente vai começar a entrar, afinar um pouquinho mais no Brasil, pensando nas regiões. Só que antes disso, a gente vai entender um pouquinho trazer alguns aspectos que são até da história, que vocês viram, e também um pouquinho da geografia, que são alguns conceitos de migração, que havia alguns movimentos migratórios aí, que é basicamente quais são as tendências ao longo da história do Brasil, uma história curta aí do Brasil, quais foram as tendências de migração. Ou seja, para onde maior quantidade de pessoas foram e da onde que a maior parte das pessoas saíram. Certo? A gente vai ver isso. Então, para a gente começar, a gente vai ver alguns conceitos. O conceito de migração em si, né, que é deslocamento, sair do lugar de origem. Você vai estar sempre andando de um lugar para o outro. Então, por exemplo, eu sou daqui de São Paulo, eu vou para Marília, estou migrando, por exemplo, certo? Moro em São Paulo, mas eu estudo em Marília. Então, eu sou um migrante para Marília. Eu estou saindo de São Paulo, então eu sou emigrante em São Paulo, eu estou saindo de exportar, de expulsar. E eu sou imigrante em Marília, certo? Porque eu estou chegando em Marília, certo? Então, emigração, você vai estar saindo, externo, expulsar, decora o jeito que você quiser. E imigrar, você vai estar chegando em um certo local. Então, se eu estiver chegando em Marília, eu sou emigrante. Se eu estiver saindo de São Paulo, eu sou imigrante, com I, certo? Um exemplo sobre isso. Quem vai fazer intercâmbio em tal país? É imigrante? Só que ele vai ser um imigrante temporário. Ele vai ficar lá por um período de tempo pré-estabelecido, certo? Um outro exemplo. Eu moro no ABC Paulista, não sei se todo mundo sabe o que é ABC Paulista. Sei lá, Santo André, e eu venho para São Paulo todo dia trabalhar, todo dia estudar. Eu sou migrante, que a gente chama de migração pendular. Todos os dias eu vou e volto, estou saindo do meu local de origem, indo para uma outra cidade. Todo dia estou indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Essa é uma migração pendular. Ou quem mora em Marília, quem mora em Garça, por exemplo, estuda em Marília e assim por diante, é uma migração pendular. Todos os dias você vai migrar, você vai para Marília e volta para Garça, vai para Marília e volta para Garça, certo? E aí quando você sai de Garça, você é emigrante, quando você chega em Marília, você é imigrante, certo? Essas são as migrações temporárias, que você já sai, um dos exemplos, né?
que pode ter maior duração ou menos duração. Se você vai e volta no mesmo dia, é pendular. Se você vai para o seu intercâmbio, por exemplo, é temporária, porque você tem a intenção de voltar para o seu país de origem, mas não é no mesmo dia, né? Aí, das temporárias aí também, tem as sazonais ou de transumância. Sazonais no sentido de estações, tem os momentos do ano aí, vai variando. Então, ela é muito comum em regiões de seca e de alagamento. Então, por exemplo, Pantanal, tem algumas épocas do ano que você vai conseguir acessar uma escola ribeirinha, tem outras épocas que não. A Amazônia também, ela tá sempre enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Tem épocas do ano que você vai conseguir chegar em alguns municípios por, por algumas vias, outras épocas não, certo? Então, período de seca também, que é muito conhecido no Nordeste. Ah, numa época do ano vou conseguir plantar aqui, então eu vou ficar aqui. Numa outra época do ano, eu não vou conseguir plantar aqui, então eu vou buscar um outro trabalho, uma outra cidade, etc. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, que é um exemplo da minha vida pessoal. Uma vez eu fui fazer um curso fazer uma viagem para aprender a esquiar. Ele é o instrutor de esqui, ele era instrutor de esqui no inverno, e no verão ele era professor de surf, em locais completamente diferentes. Então, no inverno ele morava nos Alpes da França, e no inverno e no verão ele morava na costa da França, onde tinha praia. São locais distintos. Então, ele também é um migrante temporário. Numa época do ano ele fica num lugar, numa outra época do ano ele fica em outro lugar, certo? E o motivo para ele fazer isso é a função dele, é o ofício dele, o trabalho, certo? Que a gente vai ver isso, né? Quando a gente estuda a migração, a gente sempre tem que pensar em atrativos populacionais e de repulsivos populacionais. Então, o que tem em certo lugar, que a gente vai ver agora nos movimentos? Eu não tô compartilhando. Ah, não começou ainda. Ah, tá aqui, tá certo. Vou passar pra próxima já. Já tô falando, já falei até da pendular aqui, né? Tô moscando, certo? Ó, aí, eu tava falei das de clima. Gente do céu, minha memória tá horrível. Ah, tá. Dos repulsivos e atrativos. Então, quando a gente estuda movimentos migratórios, a gente sempre tem que pensar que se uma quantidade muito grande de pessoas está indo para algum lugar, é que algum atrativo populacional esse lugar tem. Oferta de trabalho, qualidade de vida, baixo custo de vida, sei lá, qualquer coisa, assim, vai ter alguma coisa que vai atrair aquela massa de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas para irem para tal lugar, certo? E aí tem o contrário, que é o que eu acabei de falar um pouquinho sobre a questão dos refugiados ambientais, etc., que são os repulsivos populacionais, que são fatores que têm em algum lugar que fazem com que as pessoas não queiram mais viver naquele lugar. Então, por exemplo, guerra. Ninguém quer morar num lugar onde tem conflito. Então, as pessoas vão ser refugiados, certo? Desemprego no campo. As pessoas vão querer migrar para um outro lugar onde vai ter emprego para elas, elas vão conseguir se sustentar e ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então, esses são fatores repulsivos, certo? Então, desemprego, crise política, crise econômica, guerra, desastres ambientais e assim por diante, certo? Aí já também tá as definitivas, né? Que são as que são contrário das temporárias, então, as que não têm intenção de retorno, certo? E aí, então, supor. Ai, se você sai de um lugar sem intenção de retornar, é que provavelmente você está saindo desse lugar ou porque você está muito decidido que você quer ir para um lugar, você não quer nunca mais voltar, ou que você sabe que você não vai conseguir voltar. Então, são essas duas coisas. Ou você não tem a intenção de voltar porque você não quer voltar, ou você não tem a intenção de voltar porque você não sabe se você vai conseguir voltar. Que são os casos dos refugiados, certo? Pessoas que passam, que estão aí, exemplo, perseguições religiosas, políticas, sociais, econômicas, as questões ambientais que eu citei também. Você está indo para qualquer lugar que você conseguir ir, certo? Você está fugindo de algum conflito, fugindo da fome, fugindo de qualquer
coisa que são esses repulsivos populacionais que eu falei, e você não tem intenção de voltar, porque você não sabe se você vai conseguir voltar. Por exemplo, sei lá, que teve no Líbano agora, que destruiu a cidade. Às vezes você vai ter que sair de lá e você não sabe quando que você vai voltar, certo? Você não sabe se você vai voltar. Uma ilha que vai ser submersa por conta da elevação do nível do mar. Você vai sair dessa ilha e você não sabe se você vai voltar, certo? Provavelmente não. Ela tá embaixo do mar. Então, se você mergulhar lá de submarino, aí você volta. Mas no caso, não. Então, isso são exemplos de migrações definitivas, por exemplo, certo? Aí, a gente pensando em imigrantes, a gente sempre fala que na história do Brasil, etc., teve bastante imigrante italiano, imigrante português, alemão, japonês, assim por diante. E aí, pensando nos países que mais receberam imigrantes, aí do mundo que a gente tem principalmente, que tá aí na folhinha, vocês estão lembrando aqui? A gente tem Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil, certo? E aí tem vários motivos para isso, e aí tem que analisar país por país. Mas, por exemplo, o Canadá, eles têm um déficit populacional, eles são um vazio demográfico muito grande, porque eles são um dos maiores países do mundo, um dos maiores países do mundo, e eles não têm gente direito. Então, eles incentivam bastante estrangeiros a quererem morar e trabalhar e residir no Canadá, certo? E aí, por conta disso, você encontra diversos imigrantes lá. Lá tem muito imigrante do Oriente Médio, da Ásia e do Brasil, porque o brasileiro está em todo lugar, né? É incrível. Mas o Brasil também é um dos países que mais recebeu imigrantes aí do mundo, certo? E aí a gente vai entender mais ou menos como que começou isso, certo? O primeiro fluxo, como tá aí na folhinha, aconteceu na época do café, então a gente vai voltar nas questões históricas. Primeiro, a gente tem que pensar na questão do nosso contexto histórico, pensando em economia. Então, antes da época do café, a gente falava que tinha o ciclo da mineração, etc., que foi é chamado de único ciclo verdadeiro que teve no Brasil, né? Que ele realmente começou e terminou porque esgotou a matéria-prima. E aí esse tipo de economia já não era mais sustentado. Então, depois disso, esse capital foi revertido para uma outra atividade, que foi o café, né? E aí, o que aconteceu? Os engenhos no Nordeste estavam já reduzindo suas atividades, estavam fechando, não estava dando mais em nada, e o ciclo da mineração também estava em decaimento, então as pessoas precisavam buscar uma outra atividade. E foi aí que começaram a investir no café, estavam vendo que estava dando super certo, começaram a exportar café igual louco, então começou o ciclo do café, entre aspas. E aí esse ciclo do café fez com que muita gente que estava nessas atividades menos, como eu falo, vitoriosas, né? Que acabaram de sair não tinham mais como trabalhar nessas áreas porque elas simplesmente pararam de acontecer de forma massiva e eles precisavam de uma outra atividade para eles desempenhar para ganhar dinheiro. Precisava trabalhar em outra coisa, basicamente. Então eles saíram, muita gente saiu do Nordeste, principalmente do Nordeste, um pouco ali do Sudeste também, de Minas Gerais, principalmente, Bahia, e veio mais para o Sudeste, certo? Trabalhar no café, principalmente no Vale do Paraíba, que é onde começou, até se expandir ali para o Noroeste Paulista, Paraná e etc. Certo? Então, esse foi o primeiro maior fluxo assim, que aconteceu em termos de migração no Brasil. Aí, de fluxos internacionais, que tem aí, antes da gente voltar de novo no do Brasil, que ele cita depois, na folhinha, os principais fluxos que tem aí por exemplo, dos portugueses para o Rio de Janeiro e para o litoral do Brasil. Então, uma grande concentração de portugueses nessa região aqui. Lembrando que eles chegaram mais ou menos nessa região e ficaram por aí mesmo também, né? Explorando todo o litoral, de cima e embaixo. Os italianos também, principalmente em São Paulo, tem muitos italianos em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mais no sul, sudeste. Os espanhóis também em São Paulo. Os alemães também bastante no sul e no Espírito Santo, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. E japonês também, que São Paulo é absurdo. Né? Tem muito japonês aqui. Paraná também tem muito japonês. E no Pará, que é uma coisa que eu fico bem estranhando, como que foi parar tanto japonês no Pará, mas sim.
Acho que vocês devem ter visto esse dado, inclusive, mas a maior população japonesa do mundo, tirando o Japão, é no Brasil. O Brasil tem a maior população japonesa depois do Japão, certo? Tem muito japonês aqui espalhado no Paraná, São Paulo. E eles estão aqui desde a época do café, eles trabalham bastante no café, especificamente. Vamos descer aqui. Aqui fala, na folhinha fala de outros grupos, né? Tipo, da Coreia do Sul, da China, bolivianos que ficam em São Paulo também. E também fala dos muçulmanos em Foz do Iguaçu. Tem um templo muito famoso em Foz do Iguaçu também. Você vê lá uma parcela da população muçulmana, a influência muçulmana na cidade, mas também é uma coisa em menor escala em comparação com essas outras que a gente já citou. Aí agora a gente vai para migrações. Aí a gente vai falar agora das migrações internas, certo? Dentro do Brasil, especificamente. Aí, calma que eu tô limpando meu óculos, não consigo fazer isso. Aí. Então, o primeiro fluxo foi esse que eu falei, da época do ciclo do café, que começou basicamente quando começou a decair os outros ciclos, e aí precisava focar o trabalho em alguma outra coisa, no ciclo grande, e a atividade do café estava muito em ascensão, estava dando muito dinheiro, o Brasil estava ganhando bastante dinheiro exportando esse produto primário, e aí os nordestinos, igual eu tinha falado, né, os nordestinos e mineiros, que são as pessoas que estavam trabalhando nos engenhos de açúcar no litoral brasileiro, principalmente no litoral nordestino, e no ciclo do ouro, né, da mineração, no século XVIII e XIX, aí em Minas Gerais também foram para o interior de São Paulo, igual eu falei, que ia desde o Vale do Paraíba até o Noroeste Paulista e Paraná, que eram as regiões onde tinha o ciclo do café. Lembrando que esse ciclo do café ele acabou se instalando principalmente em áreas de terra roxa, que a gente instalou lá no início do ano, certo? Que é aquele arenito basáltico, certo? Depois disso, tá falando que aqui termina mais ou menos em 1930, por aí. Aí agora a gente tem que pensar um pouquinho no contexto, certo? Nessa época, estava entrando Vargas, estava começando o processo de industrialização no Brasil, o mundo estava na Segunda Guerra Mundial, acabado de passar no processo, né, de Segunda Guerra Mundial, e foi quando as empresas começaram a criar as multinacionais, transnacionais, principalmente nos Estados Unidos, e exportando essas multinacionais para instalação no Brasil, por exemplo, entre outros países do mundo, mas pensando no Brasil especificamente. E aí, por isso, durante esse período, começou o nosso processo de industrialização. Até porque, quando termina o ciclo do café, o lucro que era do café foi revertido para investimento na industrialização. A nossa industrialização ela se inicia também com a ajuda desse capital, certo? Então, os capitalistas do café, os barões do café, que começaram a investir nesse desenvolvimento das indústrias, certo? E a partir disso, como o café estava no Sudeste, o café estava em São Paulo, estava no Vale do Paraíba, que pegava o Rio de Janeiro também, essa foi a área onde foi investida e essa foi a área onde começou a industrialização de forma mais sistêmica, mais incisiva, certo? E aí, tá falando aí, industrialização. Eu queria lembrar isso para vocês, pensando nesse processo que eu acabei de descrever para vocês, das multinacionais, transnacionais, das indústrias estrangeiras serem instaladas no Brasil, e também do capital do café ser revertido para isso, lembrando que a nossa industrialização, quando a gente estudou isso, ela é caracterizada como tardia. Ela é artificial e ela é tardia. Então, artificial, lembra por quê? Porque o capital não é exclusivamente brasileiro. É um capital externo que foi investido aqui, foi colocado aqui para forçar essa industrialização, certo? Então, ela é artificial e tardia. Aí, em 1970, então, os nordestinos e os turistas foram para a região centro-oeste, lembrando que essa época é quando teve a construção de Brasília, que aí precisava de muita mão de obra, e essa é a cidade mais importante do Brasil, e aí muita gente começou a se deslocar para o centro-oeste. E esse era o plano do governo do Juscelino Kubitschek quando ele planejou Brasília. Ele queria que as pessoas se deslocassem da região sudeste para acabar com o território em arquipélago. A ideia era que distribuísse melhor as regiões do Brasil, certo? As cidades mais importantes do país. Então, ele colocou o Brasil lá no meio do Brasil, literalmente no meio, pensando em conseguir descentralizar essa importância dentro do país, certo? De forma estratégica.
E aí, a partir disso, como tinha que construir Brasília, tinha que ter gente para trabalhar lá e assim por diante, muitos nordestinos e pessoas do Sul foram para o Centro-Oeste trabalhar lá, certo? E no Norte, por conta das novas fronteiras agrícolas, de as pessoas estarem expandindo a agricultura do Centro-Oeste para dentro da Amazônia, certo? Aí, hoje em dia, como tá isso? Hoje em dia, a gente vê um movimento contrário das pessoas saindo desses lugares para onde elas migraram um dia para conseguir trabalho, etc., e voltando para seu local de origem. Então, sei lá, uma família que a mãe nasceu no Nordeste, mas a filha trabalha em São Paulo, mas ela quer voltar para onde a mãe morava. Ela quer voltar para onde a família dela era de origem. E aí isso está acontecendo bastante na realidade, certo? E aí isso está acontecendo principalmente porque está tendo uma descentralização da indústria, certo? Então as indústrias estão ficando menos centralizadas em alguns locais e assim é, as pessoas conseguem voltar para os seus locais de origem porque a indústria está chegando lá também. E aí, então a qualidade de vida, a mão de obra, etc., também vai ser demandada nessa região, logo ela não fica sem trabalho, certo? Aí tem as emigrações, que é quando você sai do seu país de origem. Então, eu quero morar no Japão. E aí, vou morar no Japão, isso é uma imigração, certo? Então, aí, Brasil, Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, são o maior número de brasileiros, certo? A gente já esperava isso, né? E aí, os brasiguaios também são a quantidade de brasileiros que moram no Paraguai, tem bastante brasileiro que mora no Paraguai, e aí chama de brasiguaios, certo? Nada, isso aí é só mais uma curiosidade. Eu achei que essa aula ia ser curta, cara, e já tô falando aqui já faz uma hora. Subestimei o poder dessa aula. Última parte da aula, que é uma das partes mais importantes, acho que a parte mais importante dessa aula era o início, e um pouquinho agora, porque o resto eu acredito que vocês já tiveram um pouco em história, já tinham um pouco de ideia do panorama. Isso aqui, agora esses mapas aqui, eles são importantes, tá? Para entender um pouquinho. É bem rapidinho, é fácil de entender, mas tem que, principalmente o último, vai ter que dar uma decoradinha. Então, primeiro é a regionalização do espaço. Então, a gente vai pegar o Brasil e dividir ele em regiões, certo? Esse é o objetivo da regionalização. Para organizar, para você conseguir observar as características geográficas e dividir os estados certinho entre regiões, para conseguir administrar melhor, conseguir visualizar melhor, organizar melhor e assim por diante, certo? Então, é tipo aquele conceito de dividir para conquistar, certo? É isso. Então, você vai dividir o território brasileiro segundo uma classificação para conseguir organizar na melhor forma possível. A divisão do IBGE, a divisão da década de 60 que está escrita aí, é uma região essencialmente geográfica, uma divisão mais política que leva em consideração mais questões do mapa mesmo, de localidade, está perto, está longe, quais são os estados de cada região e assim por diante. Esses são os critérios que a gente chama de critérios mais geográficos mesmo, leva em consideração somente isso. E aí, o que é dividido é a região, então, norte, centro-oeste, sudeste, nordeste e sul. São as 5 macro-regiões brasileiras que a gente conhece normalmente, certo? Aí tem os estados de cada um. Aí na região norte, a gente tem o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, certo? Na região centro-oeste, então a gente tem Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. O Distrito Federal ele conta separado, lembrando disso. Aí na região nordeste, a gente tem Maranhão, Piauí, Ceará, Parnaíba, Paraíba, Piauí, já falei, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, certo? Região sudeste, que a gente já conhece mais, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, você pega esses estados aí, que é a divisão que a gente está mais habituada, divide ela em 5 macro-regiões, e aí chama de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Beleza? Essa aqui acho que não tem grandes problemas. Essa segunda aqui é uma divisão do IBGE mais recente, que ele fala, não vou dividir em 5 macro-regiões, eu quero dividir de forma diferente. Eu vou dividir de acordo com as questões geográficas, mas também vou levar em consideração questões econômicas. Então, setor de economia, como se esse local é mais rico, tem um desenvolvimento maior
da economia nesse setor, nesse sentido, de ter mais quantidade de riqueza, menos, e assim por diante, mais gente, menos gente, enfim. Como que é a economia desse local? E vai juntando as características que são mais parecidas até chegar nesse complexo regional dividido em 3, certo? Aí o 1, então, é a Amazônia, que basicamente indica uma floresta, então toda a economia mais ou menos igual ali, voltada para as mesmas atividades, de acordo com essa questão geoeconômica, então uma região que já está, você percebe que é parecida e a divisão, você só consegue ver que tem o Mato Grosso ali, diferente da macro-região, certo? Uma parte do Maranhão também. Aí tem também a 2, é o Centro-Sul, que ele junta o Sul-Sudeste, uma parte do Centro-Oeste chama de Centro-Sul, que seria a região onde tem as cidades mais importantes, uma economia mais voltada para indústria, para energia, para setor de comércio, assim por diante. E a 3 é o Nordeste, que seriam mais ou menos as mesmas características geográficas e econômicas também, certo? Aí, a terceira divisão, e a mais importante dessa aula, que é uma das que mais cai, que a gente sabe menos, é a divisão do Milton Santos. A gente estudou Milton Santos faz muito tempo, lá no início do curso que a gente teve, que ele é um geógrafo, com um tempo aqui da história dele, na época que não estava nem tendo aula online, estava tendo aula no YouTube. Se alguém quiser, acho que essa aula tá lá, que é quando a gente estudou mais ou menos os mapas relevo, os critérios que ele fez para estudar relevo. Então, o Milton Santos, ele fez essa divisão dos 4 Brasis. Você percebe que quem presta FUVEST e Unesp aqui, cara, muitas questões baseadas no Milton Santos, porque ele fez USP, ele foi professor na USP, enfim, ele era incrível, assim, ele é muito adorado, ele é muito querido. Acho que é um dos geógrafos mais renomados do Brasil, se não o mais renomado. Então, sempre que tem a oportunidade de dar a FUVEST e falar, olha, estudou aqui, eles colocam na prova. O Milton Santos e a Unesp também costuma cobrar isso, tá bom? Então, os vestibulares mais, assim, públicos de São Paulo. Então, os 4 Brasis aqui, divisão do Milton Santos, então, ele divide em 4. Então, ele não considera ele não se prende às macros regiões e nem a outra que é de 3. Ele falou assim, não, já tem a de 5, já tem a de 3, vou criar a de 4. Então, ele criou os 4 Brasis, certo? Então, ele dividiu de acordo com um critério econômico, mas também social, cultural, econômico e de desenvolvimento das regiões, levando em consideração diversos fatores, assim, você vou aproximando os fatores que têm maior relação, que se comunicam melhor. E aí, então, o primeiro aqui, que seria o primeiro mapa de cima, levando em consideração esse aqui, é a primeira região amazônica, que leva em consideração a atividade florestal, pessoas que moram nessa região, têm contato com a floresta, que vivem no meio da floresta, trabalham na floresta, a cidade dessa região, as atividades são basicamente as mesmas por conta da disponibilidade de recursos, então ele aproximou essas regiões. Aí depois, vem a região Nordeste também, pelos mesmos motivos, critérios, etc. A região Centro-Oeste, e aí, por último, que é a novidade, assim, a maior novidade que ele coloca, é a região concentrada. Concentrada no sentido de literalmente estar concentrada economicamente, como centro administrativo, como centro político, como centro econômico, como centro populacional e industrial. Então, a maior parte das atividades industriais estão aí, de centros de decisão estão aí, de administração de empresas estão aí, maior quantidade de circulação de pessoas, de serviços e assim por diante é aí. Então, região concentrada leva esse nome justamente por essas questões, certo? E eu acho que dá para a gente ter uma noção e entender isso. Então, quando tiver um mapa assim, dividido o Brasil em 4, guarda, pelo amor de Deus, que é por conta do Milton Santos. Certo? Guarda essa divisão aí, que leva em consideração não só critérios geográficos, mas critérios econômicos, sociais, culturais, certo? Políticos, leva em consideração critérios históricos, diferente do IBGE, que leva em consideração mais critérios geográficos, tá bom? E dessa aula é isso. Façam os exercícios da última tarefa de matéria desse ano, antes da gente começar a nossa revisãozinha. E aí, semana que vem, então,
a gente faz a revisão de São Paulo. E aí depois, tá até aqui a revisão de São Paulo. E depois a gente faz uma revisão final. E aí depois que passar a FAMEMA, a gente faz exercício, tira dúvida, vê o que mais cai, que eu vou passar pra vocês. Depois da FAMEMA, a gente vê se dá pra gente fazer uma aulinha de revisão do Enem, certo? Bom, gente, é isso então. Se ninguém tiver dúvida. Boa noite, gente. Muito obrigada aí.